Manuela Pellegrini Galvão, Itapetinga, São Paulo. Boa noite. Quando estamos em crise, potencializamos as crises das pessoas à nossa volta? Podemos potencializar, e aí onde entra a responsabilidade de não reclamarmos demais. Numa mensagem bem sem pretensões, bem simples, mas muito coração, que o Espírito Temísticos passou nessa madrugada, que reclamar. Ele fala sobre isso. Clamar, isso já foi dito algumas vezes na nossa organização, ele trouxe de novo por achar importante. É um amigo de Eugênia Spásia e que de vez em quando psicografa um intermédio já desde o ano 2001. A primeira vez que ele se manifestou foi em 2001. E ele fala sobre reclamar em português, lembrar um clamor repetido. Reclamar, clamar de novo. Você já registrou a questão? Então, registrar a existência da questão não é útil, não é prático. Vamos transformar, vamos assimilar, vamos transcender, vamos amadurecer com a experiência. Vale a pena, mensagem bem simplesinha, tá? Vale a pena. Três parágrafozinhos pequenos, mas uma concentração, um concentrado singelo de estímulos, a gente não ficar contaminando, a gente tem que ter cuidado com isso. Desabafar é importante, mas para não ficar no vício da reclamação. É o contrário da gratidão. A gente tem uma tendência na nossa cultura a achar que pessoas inteligentes são pessoas que só veem tudo ruim. O pessimista. No Brasil, então, é maravilha. Se uma pessoa chega numa cátedra, um professor universitário que abre a boca só para dizer que está tudo pior, e cada vez pior, um cara inteligente aí chegou, que as pessoas estão acreditando naquilo, mas não é. Como se otimismo fosse ingenuidade. Como se acreditar no bem fosse de pessoas pouco inteligentes. Amigos e amigas, todos os grandes empreendedores, os grandes realizadores, os grandes líderes foram pessoas necessariamente muito otimistas. O que não significa dizer que não vissem o que estava errado. Acusavam o que estava errado, trabalhavam para superar o que estava errado, mas focando bem. Então que nós façamos essa visão, enxergar o mal, mapear. Isso está errado, preciso corrigir isso aqui. Senso crítico, muito importante, para enxergar o que está errado, o que é do mal, para nos protegermos e superarmos. Mas o foco tem que ser o bem, é lógico. A gente não pode confundir uma coisa com outra. Enxergar o mal é necessário, para nos protegermos dele, para não compactuarmos com o mal, inclusive, consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente. Por exemplo, a negligência. Me recordo da Fundação Carlos Chagas, na década de 80, colocou como tema de redação: quem decide pode errar, quem não decide já errou. Como assim não tomar uma decisão? Renunciar ao discernimento, ao livre-arbítrio. Então, que nós tenhamos uma visão otimista, porque a ideia de que otimismo é uma visão realista. Eu tenho que mapear o que está errado, como disse, focar o que é bom, o que é do bem e planejar-me para isso. E propiciar o que é para isso. E claro, senso crítico, observação do que esteja errado, desabafar quando necessário, mas desabafamos o que está errado, coloquemos uma coisa positiva, temos que ter muita responsabilidade com o efeito que nós temos no estado emocional, psicológico das pessoas. Nós damos conta disso. Não vamos dar conta depois da morte, não. Nós criamos uma onda mental, espiritual e de destino, kármica, quer acreditemos ou não, um fenômeno real, não diria mensurável, mas é observável, não mensurável, porque é muito subjetivo, mas observável como os fenômenos matemáticos, astronômicos, físicos. E a gente percebe, como é muito complexo, normalmente é uma coisa mais empírica do que científica. Tá vendo? A gente age assim. Prestemos atenção. A pessoa fica muito aborrecida, não perdoa, adoece em seguida. Não sei o que foi que peguei esse vírus. Será que... Qual é a nossa responsabilidade em entrar em sintonia com alguns vírus ou bactérias? As enfermidades são importantes para a gente fazer, como diz o espírito Irmã Brígida. Esse é o espírito com quem mais tempo eu interajo, com nome, assumida, né, reconhecendo a identidade, desde o início de 1981. Irmã Brígida diz, a enfermidade é uma visita de Jesus. Mas desde que não tenha jeito. Mas ficar o tempo inteiro enfermando, por que eu estou enfermando o tempo inteiro? Toda hora meu sistema imunológico cai muito. Observem que às vezes a pessoa tem uma briga, talvez mais forte do que o necessário. A discussão tem que ter um limite do necessário. Com o cônjuge, com o filho, com o pai, a mãe, um colega, no dia seguinte a pessoa está com resfriado. Prestar atenção nessas relações. É porque a gente não para fazer a relação causa e efeito. Prestemos atenção. Nós somos responsáveis. Nossas crises potencializam as crises dos outros, mas também lembremos, isso já foi citado por tantos autores que eu não sei quem citou primeiro, a palavra
na verdade, não, palavra não, o ideograma em chinês para a palavra crise, na verdade, é a combinação de 2 ideogramas para oportunidade e perigo. Interessante isso, né? E é iluminador, né? É revelador. É exatamente isso. A crise é um perigo, traz problemas, mas também traz uma grande oportunidade. Vamos abraçar. Pronto, tem uma mensagem, Eugênia, abraçando as trevas para aceitar a luz. Temos que aceitar o lado sombrio da vida. Não pode ter uma visão cor-de-rosa demais, ou poliana, como a gente diz. Jamais imaginar que uma visão pueril, supersticiosa, de crendices tem a ver com fé. Fé é a conquista mais complexa, um desafio maior que nós temos, porque é tornar real o que, em princípio, numa visão racional, imediata, objetiva, positiva, aquela positiva do sentido de positivismo, o que é observável, mensurável fisicamente. Tornar concreto o que, na verdade, é completamente evanescente e abstrato para os sentidos físicos, mas que é muito concreto para a percepção da mente. É o piso fundamental da realidade. Como diz Carl Gustav Jung, 1875-1961, vejam só que inversão genial que ele fez. Para mim, foi um dos maiores insights de Jung. Até onde eu sei, isso é conquista, uma contribuição de Jung. Carl Gustav Jung, o psiquiatra, psicanalista suíço, que criou a psicologia de profundidade com os arquétipos, é magnífico. Vários aqui, psicólogos e orientadores, são especializados em Jung. Nós temos uma quantidade enorme de especialistas em Jung em nossa instituição. Carl Gustav Jung, gênio, extraordinário, como esse homem fez bem à humanidade, em 1875, 1961. Então, Carl Gustav Jung, vejam que raciocínio claro, que ideia lógica, e nós não pensamos sobre isso. O piso fundamental da realidade, que a gente pensa, é o mundo físico, né? Estou vendo, estou tocando. Não, não é. O piso fundamental é o psíquico. Primeiro temos a nossa realidade psíquica, que interpreta o mundo externo. Aí vem os neurocientistas de hoje ajudarem. O que a gente vê como físico, estou tocando. Não está tocando coisa nenhuma. São seus dedos, que nós não sabemos o que são nossos dedos. Nós achamos que sabemos. Estão tocando a mesa. As terminações nervosas dos pontos dos dedos, que são dos pontos mais sensíveis da tactibilidade, né? Do tato humano. São as pontas dos dedos, os pontos mais, a língua, os pontos dos dedos. Então, transmitem impulsos nervosos para certa região das nossas circunvalações cerebrais, que constroem uma ideia da percepção. A gente está vendo aqui, vai a percepção visual para o fundo do crânio, lá atrás. E lá no lóbulo occipital, há uma interpretação invertida, de cabeça para baixo, vai invertida. Os primeiros olhos, se não me engano, são os olhos primeiro que invertem de cabeça para baixo. Bem, em algum momento é uma troca, já li isso há muitos anos, mas vai lá para o fundo da cabeça para fazer uma leitura do que a retina captou. Então, o que tem aqui fora mesmo, segundo estudiosos, na verdade, o que tem aqui fora é só padrão de interferência. Um borrão. Nós interpretamos o borrão como uma pessoa na nossa frente, com o narizinho, com o olhinho, boquinha, né? Aí tá macia a mesa, o chão tá firme, né? Autores de física quântica que dizem, isso eu acho um pouco exagerado, que se a gente não tiver muita segurança que pisar no chão, o chão tá firme, a gente pode afundar e descer, cair em queda livre, atravessando o chão. Eu acho que é um pouco exagerado, gente, mas tem gente que fala que há base matemática para isso. Que o chão só é firme porque a gente acredita que o chão é firme, senão... Né? Então, eu acho um pouco exagerado. Eu preferia acreditar em assuntos de fé e de espiritualidade. Essa história da física quântica é muito... É isso mesmo. Dos assuntos muito avançados, como o assunto de espiritualidade, e no extremo oposto, física, que é bem material, são tão assustadoramente complexos, que quando a pessoa conhece a fundo, se ela não ficar perturbada de ser, não estou entendendo nada, não começou a entender. Então, dizer, isso é bobagem, está sendo simplório, simplista. Não acredito nessas coisas espiritualidade, não. Leia mais. Não, está sendo bobagem. Leia mais, tem muita gente séria estudando esse assunto. Há teólogos, parapsicólogos, psicólogos e psiquiatras da transpessoalidade. Tem muita gente séria, com massas de dados gigantes sobre esse assunto de espiritualidade e fé. Para a pessoa simplesmente desdenhar, abraçando, obrigado, Vaguinho, abraçando as sombras para se abrir à luz. É uma mensagem, que coisa linda, utilizando a expressão do místico cristão São João da Cruz. Aceite a noite escura da alma, abraçando-a com gratidão, um momento difícil, pelos ensinos de que se faz portadora, para que você absorva a experiência suficiente de modo a pensar recidivas em crises existenciais evitáveis. Se a pessoa não absorve o benefício daquela crise, haverá uma crise maior depois. Então vale a pena, são mensagens, vejam, mensagens espirituais de conforto, mas de esclarecimento, de ajuda para que nós aproveitemos melhor as crises que atravessamos.